Fala, construtor! Seja muito bem-vindo a mais um ObraCast. Hoje um Fala, construtor especial, né? Hoje eu tô aqui, a Gabi veio me acompanhar nesse podcast como co-host. Além disso, estou recebendo o Diogo e o Robertinho aqui, meus amigos de curso MBM. E hoje, o que eu quero falar, né? O que eu quero, apesar de não ter pauta, que assunto que eu trouxe para a mesa? Eu queria conversar com vocês qual que é o primeiro passo para um empresário se tornar um empresário de verdade, né? Como que ele dá esse primeiro passo? Porque a construção civil, ela é feita de empresários que foram se tornando empresários por necessidade ou por oportunidade, né? Então, assim, o segundo passo, né, que é depois que você já tem a empresa, você realmente se estruturar, se estabelecer, que é o que a gente está buscando lá no MBM, e é disso que eu queria falar com vocês. Mas antes disso, se apresenta pra gente aí, Robertinho. Uma extraordinária tarde, pessoal. É um prazerzaço, né? Evandrão, Gabi, Diogão. Isso aqui é uma experiência nova para mim, eu tô muito feliz, tá? Muito contente, muito empolgado. E hoje eu sou sócio lá da Aços Joseense, uma empresa que já tem 5 anos. E esse ano a gente deu uma alavancada bastante, né? Graças à implementação aí dos nossos processos, cultura e tudo. E eu acredito que a gente vai continuar nessa crescente aí, porque a gente está dando esse up, estruturando mês a mês. Então tá muito bacana os resultados, né? Como a Gabi, ela foi na empresa ontem, antes de ontem. Você também, né? Exatamente. Essa semana a gente viu todos os dias. Exatamente. Eu mostrei alguns números para vocês, tudo, e, tá muito bacana o crescimento da empresa. Legal. Demais. Diogão, se apresenta pra gente. Vamos lá, ótima tarde, pessoal. Eu sou o Diogo Ramalho, eu sou proprietário da E-Pontual Brindes hoje. E a empresa já existe desde 97 aqui em São José. A gente já está há um bom tempo aqui no mercado. Eu tenho 15 anos de experiência no ramo, então já tenho um pouquinho de bagagem. E complementando, né? Acho que depois de decidir ser empresário, acho que o que a gente mais precisa é resiliência, né? E com a resiliência a gente vai correndo atrás das certificações, né? Dos aprendizados para colocar em prática e seguir no rumo certo. Tá certo. Diogão, patrocinador do ObraCast delas. Então, prazerzaço te receber aqui. Muito obrigado. A Gabi tá dando um banho na gente, nos patrocinadores aí. Exatamente, gente. Mas, Gabi, se apresenta para quem só assistiu o ObraCast dela, se apresenta pra gente. Bom, meu nome é Gabriela, sou sócia do Fonseca Gonçalves Advogados, da Roar Consulting. Estamos aí no mercado já faz 7 anos, indo para o 8º ano esse ano. Atendemos aí o empresário em todas as áreas do direito, especialmente no empresarial, em tributário, planejamento sucessório e patrimonial. Então, é o que a gente tem mais feito e por isso que me levou também a entrar no mercado imobiliário, justamente por cuidar toda essa parte de planejamento patrimonial e sucessório, que é onde o pessoal da construção civil e do mercado imobiliário vai adquirindo e construindo patrimônio. Então, é nesse mercado aí que eu estou inserida e foi um dos motivos que me levou aí ao ObraCast delas a convite do Evandro. Tá certo, isso aí. Diogão, qual foi o primeiro porquê de você ir buscar, né? Vamos dizer assim, o MBM é um curso longo, né? O MBM é um curso com um investimento relativamente alto, é um curso só para empresários, né? E eu queria começar entendendo por que você decidiu ir para lá, o que você sentia falta, primeiro o porquê. Tá, vamos lá. Primeiramente, acho que uma coisa que me marcou bastante na apresentação lá também do pessoal foi a quebra do teto de vidro. Porque a gente já estava estruturado há um bom tempo no mercado, né? Com o tempo de mercado a gente já tinha uma estrutura legal, mas entendi que tinha muito mais potencial para crescer. Então, o curso, basicamente, eu busquei para isso, para me estruturar, processos, implementação de cultura, como o Robertinho falou, e colocar tudo em prática. E aos poucos a gente vai pegando e aplicando, né? Um pouco que a gente vai aprendendo cada mentoria. E tá sendo muito válido. Então não é necessariamente faturamento, né? Porque todo mundo... A primeira coisa que a pessoa pensa em
em se preparar é para ter mais faturamento, ter mais lucro, ganhar mais, né? Vamos Entrar falar para fazer negócio, né? E quando a gente entra, não é isso. nada disso. Eu acho que é uma Consequência, uma né? consequência, com Exato. certeza, é uma consequência. Mas é lógico, tendo os processos todos implementados, consequentemente o faturamento tende a aumentar, né? Entendi, mas a estruturação é mais importante. Isso. E você, Exatamente. o seu principal motivador, assim, lá no início para você entrar, qual que foi? Cara, vamos lá. Eu empreendi ali por uma oportunidade, né? O meu sogro, ele tinha três lojas, uma fábrica, e aí ele encerrou uma das lojas, né? E aí ele queria dar um foco mais nessa fábrica. Aí eu olhei ali que ele tinha bons talentos, né? Juntei tudo, opa, peraí, bora começar? Aí a gente começou, né? Quase que como se fosse eu um até novo contei pra capítulo. vocês. Para você o primeiro capítulo, mas para ele um novo capítulo. Exatamente. A gente começou ali com 180 toneladas em material, pouco, mas a gente já conseguiu um giro bacana. E aí entrou a pandemia. Entrou a pandemia, a gente empelotou tudo ali, estamos indo ali na pandemia e deu aquele boom, né, na construção civil, lógico. E aí eu não consegui fazer os processos, implementação da cultura na empresa, tudo, isso aí eu fui dando uma embarrigada. Até que eu cheguei na hora que eu falei, cara, se eu quero romper aquele teto de vidro, eu preciso realmente estruturar a empresa. Cultura, processos, É o tudo. não achar que aquilo estava bom, né? Exatamente. Que aquilo Eu não- era o necessário. eu não Apesar podia me de ter conformar. lucro, apesar de ter os números bons, ok, mas eu não poderia me conformar com isso, entendeu? Entendi. Senão eu ia estar batendo sempre ali naquele teto de vidro. Entendi. E aí a gente implementando tudo, eu comecei forte mesmo. Em dezembro, né, a gente fez missão, propósito da empresa, tudo que a gente não tinha até então. E aí eu comentei com vocês até, agora em abril a gente bateu o nosso recorde de venda, né? Entendi. 400 toneladas. Então, assim, foi um absurdo, cara. Eu tô em êxtase É ainda. isso aí, isso aí. Demais. E você, Gabi? Cara, eu entrei no MBM muito por uma questão, assim, de me sentir mesmo empresária, né? Na advocacia, a gente não aprende a ser empresário. A gente aprende a exercer o direito e a gente tem diversas regras da OAB, e é uma crítica que eu faço, de que a gente somos profissionais liberais e não somos empresários. Então, justamente, quando você abre o seu negócio, abre o seu escritório e você vê que você tem que saber de finanças, você tem que saber de comercial, e que tem várias vedações da OAB que me proíbem ainda fazer alguns tipos de publicidade, falei, cara, eu não posso só saber sobre a questão técnica, eu não posso só ter hard skills. Eu preciso ir atrás de soft skills justamente para eu poder alavancar meu negócio, porque eu não quero ser um escritório comum. Então, foi esse um dos meus motivadores aí para buscar o MBM. E eu não sei vocês também, mas, cara, o mindset meu era travadaço. Eu olhava pra esse ponto e falava, meu, A gente É conversa furada, e não é, cara. Então, na verdade, É um absurdo. a Exato. minha motivação, ela é bem particular, assim, né? Porque, assim, o meu sócio fez primeiro, né? O Rosalvo Foi fez meio que primeiro. empurrado, né? Entendeu? Então você fica e fala assim. Aí ele veio todo empolgado, né? Eu entendo que esse tipo de investimento é um investimento da empresa, não o sócio que tem que proporcionar para ele. Então a gente foi lá, a empresa fez o investimento primeiro para ele, né? E eu sempre com aquela cabeça de tipo assim, cara, legal, né? Ele é mais novo que eu, isso, aquilo, ele vai se preparar, mas eu já sou mais velho, estou preparado, né? E aí vi a transformação nele, e aí depois chegou a minha vez, né? Então, é que nem eu falo lá, pô, eu fui meio que empurrado. E sempre fui muito cético, né? A questão putz, né? Dinheiro, né? Missão é só uma frase na Conversa parede, né? Entendeu? Então, assim, só que a partir do momento que você participa dessa construção, que você participa dessa construção mesmo, dessa idealização, dessa formatação do que são os valores, do que é a missão, né? Então, você começa a viver aquilo. E um segredo que eu percebi lá é a questão do longo prazo, né? Porque, assim, a primeira semana que você escreve a cultura e tal, você fala assim, ah, legal. Na segunda, O viver, legal. o manter, né? Quando você vê, você já decorou e vive aquilo. E já vive. Então, assim, o meu porquê, na verdade, foi completamente diferente do como. Porque, assim, quando eu cheguei lá,
né, que a gente percebe, você fala assim, é muito mais comportamento do que planilha, do que, né? A gente não aprende o que é um DRE lá, a gente não aprende nada específico, né? Não, a gente não aprende hard skills, é Exatamente. totalmente o nosso emocional e a nossa psique, assim, trabalhar o interno para Exatamente. isso refletir. Eu acho que uma frase muito forte lá, a empresa é a cara do dono. Isso É. aí Exatamente. é um absurdo, é o que te faz mexer. Fala, Exatamente. Aí "Peraí, você olha cara." lá e fala, pô, essa mesa bagunçada aqui, então, putz, é a minha cara, né, cara? Exato. Então, e assim vai. Mas assim, Diogão, e teve algum ponto, assim, que foi o que mais te marcou até agora? Tem algum ponto, assim, que foi o que você sentiu a maior mudança dentro da empresa? O que acontece? Como é que é isso aí? Olha, eu tenho para mim que o MBM é tanto pessoal como profissional, né? Acho que fica ali 50-50. A gente evolui muito como pessoa também e acaba refletindo na empresa. Eu acho que para mim o diferencial ali, a virada de chave, foi entender como lidar com as pessoas, como lidar com o próprio cliente, né? Entender cada tipo de cliente é diferente. Os seus colaboradores, você tem que entender as necessidades dele. Então, para mim, acho que o que pegou legal mesmo é essa parte de gestão de pessoas. Tem ajudado bastante, feito uma diferença boa. Entender a Muito necessidade dele ali. Acho que eu também tive essa virada, assim, de entender o que efetivamente você precisa entregar para cada colaborador, para cada pessoa no tempo dela, né? Então, esse onboarding para mim foi Porque legal o que a também. gente viu lá, né? O que pode ser interessante para um colaborador seu pode não ser tanto para o outro. Então, ele não vai sentir esse mesmo reconhecimento num tipo de ação, né? Então, Sim. estudando cada pessoa mesmo, a gente consegue ser mais assertivo. Que nem você falou, a questão da ser a cara do dono, né? Isso foi um negócio que me marcou muito, porque quando a gente junta essas duas frases, né, que é a gente se adaptar ao perfil de cada colaborador e a empresa ser a cara do dono, a gente tem que lembrar que a empresa tem que ser a cara do dono, né? Ou seja, um negócio que me marcou muito lá é o seguinte, cara, se você acha que o caminho é esse, se você e seu sócio, né? No meu caso lá que tem o sócio, né? Quem tem sócio. Se a gente entende que o caminho é esse, cara, a gente tem que agradar a todo mundo que queira estar nesse mesmo caminho. É isso aí. Não adianta a gente querer falar assim, não, putz, mas tal pessoa acha que o caminho não é esse. Então vamos um pouquinho para cá, que daí a gente atende tanto ele como a gente. E aí a gente não tem caminho nenhum. A cultura. É, Ela não vive a cultura da empresa. Exatamente. Ela não vive Essa é a o propósito da importância. empresa. Essa é a importância do propósito. Eu acho que Exato. essa é a virada de chave, quando deixa de ser uma frase na parede. Você entender que isso vai nortear suas decisões de negócio, cara. Decisão Viver financeira, decisão de investimento, quando investir, quando não, liderança situacional, que é justamente isso, olhar para cada colaborador. Isso aí foi muito E a frase tem que ser surreal. verdadeira, né? O propósito, ele não pode ser... como é que eu vou te dizer? Fake, né? Ele não pode ser glamuroso, ele não pode ser, né? Vamos dizer assim, o nosso propósito lá, até para vocês saberem que eu sei de cabeça. Cara, é tornar a jornada do cliente leve e prazerosa durante o período de construção. Ou seja, porque a gente entende que a maior dificuldade do cara é que o cara já chega armado. Ele já chega e fala assim, nossa, quando que vai acabar a minha obra? Eu falo, calma, cara, a obra nem começou. Ah, quanto vai custar a obra? Calma, cara, a gente nem fez o projeto. Tipo assim, ele já chega, ele já tá já remete tanto a ele que obra é um negócio ruim, É dor de cabeça. é dor de senso cabeça, comum, né? né? O Quebrar o famoso senso senso comum. comum, Exatamente. que ele já chega armado. Então nós falamos assim, se a gente tiver como propósito quebrar esse paradigma esse senso comum desde o início, o que vai acontecer? O cara vai entender como é que é o nosso jeito de lidar. Fenomenal essa linha. Entendeu? Então, assim, porque senão você fica, né, assim, e é muito melhor do que você ter um propósito, nossa, transformar, não sei o quê, modificar Mais o mundo. egocêntrico do que empático. Exatamente. Boa, isso aí. Exatamente. Ou muito ou muito Distante tão do que você empático vive, ao né? ponto de não ser o que você realmente pensa. O que eu Mil vejo, o que eu maravilhas, vejo né? muito é isso, entendeu? Ah, minha visão é ser a maior... Não, eu não pretendo ser a maior consultora do Brasil, porque é utópico.
né? Mas eu pretendo ser a maior da minha região, eu pretendo, Exato. né? Então, assim, então a gente tem que trazer para uma realidade dessa, Show. né? Eu não sei vocês também, mas lá, cara, essa cultura, ela me ajudou a entrelaçar as áreas da empresa. Por quê? Porque o vendedor, ele não vende mais só por vender e deixa o meu financeiro receber. Mas se lasque ele. Não, hoje não tem mais. A gente criou uma tríade do sucesso, que é o quê? Vender com excelência, entregar com excelência e receber com excelência. A venda só acaba aqui, ó. Receber com excelência. Essa é a nossa tríade do sucesso hoje lá. Que demais. Então, assim, a gente entrelaçou as áreas. Pô, vendas, financeiro, expedição e a logística. Então União a venda do só time, né? acaba lá. Exatamente. Se você Demais. faz tudo e peca no ponto final, você pode vender uma vez só, né? Acabou com a experiência do Exato. cliente. Pode ser que eu não vire um Exatamente. cliente Perde. recorrente. E ainda mais Exatamente. você que vende um produto que pode ser recorrente ou não, né, Diogo? Exatamente. Né? Vamos dizer é. assim, quem consome um brinde, ele consome várias vezes, Sim, desde que ele Diversas esteja fases do ano também. desde que ele seja bem atendido, né? Sim. Não é que nem um, sei lá, vou falar uma besteira, um consórcio. Você comprou um consórcio, ou você continua pagando, ou você desiste. Então é uma recorrência, mas existe uma penalidade para você desistir. O seu não, é uma recorrência de compra, né? Tem que estar sempre comprando. Então, se ele não estiver satisfeito, seja em preço, em qualidade, em opções, ele pura e simplesmente deixa de comprar com você e compra com outro, né? Exatamente. Tem muitas datas sazonais dentro do ano, né? Então, a empresa que está acostumada a trabalhar com um brinde personalizado, ela se programa o ano todo. Tem aniversário da empresa, aniversário de colaborador, CIPA, dentro do ano, Dia dos Pais, Dia das Mães. Então, tem opção para todos os tipos de datas, né? Entendi. Então, a gente que chega lá correndo atrás de uma... Eu Esse- só deixo esse tudo é o pra péssimo última hora. Esse é o cliente ruim. A gente Esse é já o que eu tô aprendeu querendo gestão de tirar da tempo, faca, a gente né? precisa melhorar. A gente já aprendeu gestão de tempo, a gente tem que chegar com... Precisa pra ontem. Exato. Essa aula Mas a gente já tem. Esse é o nosso desafio, né? Nem todas as empresas são essa mil maravilhas, né? É lógico que tipo, a gente tem um tempo mínimo ali de produção, até por se tratar de um produto personalizado, né? Não é pegar da prateleira e entregar para o cliente. Sim. Eu brinco assim, não é um pão fresco que sai de hora em hora. Então, tem um tempo mínimo para a gente entender a necessidade do cliente, uma consulta de estoque, produção, conferência, embalagem, logística. E tem gente que faz o planejamento anual, então. Tem Pô, que empresas legal, hein? que... Isso é muito legal, cara. Tem empresas que vêm com... E é engraçado como a especificidade de cada segmento, né? Eu nunca imaginei que alguém fizesse uma programação anual e, pô, fica muito melhor, né, cara? Sim, com Fica certeza. muito melhor. Quando o marketing tá alinhado ali com o RH, com compras, fica tudo mais fácil. Então a pessoa já, ó, Dia dos Pais tá chegando, agora em agosto, né? Aí, em junho, julho, já começa a pesquisar as cotações. Boa ideia. Justamente a tríade do... Gostei, né? mas é justamente essa tríade do sucesso que você falou, que você vai conseguir linkar todas as áreas da empresa. Eu achei sensacional. Todas as áreas podem Muito te bom ajudar, né, nesse quesito. Sim. Legal. Legal demais. Bom, e por sinal, né, Gabi, você... exato. Temos surpresas Temos. aqui. O Diogo trouxe para vocês hoje. Eu vou abrir. Pode abrir. Gente, olha que coisa mais linda. Para onde eu vou mostrar? Vou mostrar para essa aqui. Olha que coisa mais maravilhosa que o nosso patrocinador do ObraCast delas trouxe para nós hoje. Cara, eu quase trouxe um tubo de aço aqui. E esse aqui é do Podia se levantar. Roberto. Louco, obrigado, meu irmão. Tem pra todo mundo. O meu tá guardadinho ali. dela. Óbvio. Assim... E isso é uma das opções, né? Legal. Hoje o nosso leque tem mais de 5.000 opções de brindes Legal. personalizáveis. Essa é uma categoria que a gente tem. Cara, eu costumo muito, Muito bem feito. no Natal, final do ano, a gente costuma dar, e o Diogo já tá com a gente aí, assim que a gente se conheceu no MBM, e assim, elevou o nível dos brindes do escritório, assim. Faz diferença, faz né? total diferença. Então, vai chegando perto do final do ano, os clientes já ficam assim, mas e esse ano, vai ser o quê? Porque assim, o que eu percebo no mundo dos brindes aí é o seguinte: hoje conta mais o carinho Exato. do que
o custo. O fato de ser lembrado, né? Entendeu? Então, assim, Exatamente. o fato de ser lembrado, personalizado, na data, no evento tal, na data tal, ele é mais importante, né, do que você pura e simplesmente dar uma garrafa de vinho super cara pro cara, Uhum. entendeu? Vamos dizer Não, assim. e o né? brinde tem que ser estratégico, né? Você, por exemplo, um kit boas-vindas para um novo colaborador que está entrando na empresa. Ele já se sente mais acolhido. Então, Uma premiação pelo colaborador que bateu uma meta. Pô, já faz total diferença, né? Incentiva todo mundo. Eu também vou querer ganhar esse brinde. Vou me Sim. esforçar. muito legal. Então, dá para encaixar em E a diversas gente aprendeu no opções. MBM sobre behaviorismo. Exatamente. E aí a gente já sabe que quanto isso faz diferença ali na hora do encantamento do cliente. Então, Em eu acho dezembro eu que... fiz isso aí, cara. Aí eu fiz cartão, coloquei o nome do cliente, tudo. Cara, teve um serralheiro. Você olha, o serralheiro é tudo bruto, né? Cara, o cara quase chorou, falar pra você. É. Foi espetacular. É. Ele, caramba, não acredito que você Não lembrou de mim. Eu espera, falei, né? cara, lógico, lógico. É isso. Foi fenomenal. Foi muito bom. É isso mesmo. Outro ponto que eu queria puxar lá, né, que é uma percepção minha, eu queria entender de vocês, o que que é. Era muito nítido para mim que o empresário é um cara solitário, né? E assim, normalmente você é solitário quando você não acha outras pessoas que tenham a mesma percepção, as mesmas dores, os mesmos sonhos ou as mesmas dificuldades, né? A partir daí, o que que eu percebi lá, vendo isso, que quando você tá de fora, você olha pro pessoal que já fez, você fala, nossa, por que que esses caras estão tão amigos assim? Ótimo dia, ótima Ótimo dia, gratidão. Né? E aí, o que que eu percebi lá? Eu sou um tanto quanto fechado, né? Não sei usar o termo. Qual é o termo correto aí na sua Eu acho que eu percepção? gostei da palavra Feedback cética. ao vivo. Ao Exato. vivo é Você é um foda. cara Feedback, rústico. não. É rústico. Construtivo. Estruturado. Introvertido, né? Então, mas aí o que que acontece? Aí quando você começa a perceber que as suas dores são as mesmas dos outros, as suas dificuldades são as mesmas, e que os seus sonhos são os mesmos, os seus prazeres, entre aspas, também são os mesmos, você acaba se aproximando nesse ambiente, né? Então, assim, como é que foi esse sentimento para vocês lá? Como é que tá sendo lidar com isso, né? Agora que a gente tá indo para a reta final do curso lá. Exatamente. Cara, a gente troca bastante ideia lá, né? O que um faz, o outro faz. E aí, assim, isso gera muitos insights, muitas ideias. E é o que me ajuda sempre, cara. Nossa, Um a gente insight que conversou você várias tem. vezes, né? Exato, sim. Às vezes como amigo, como estratégia, como mentorado, como mentor, como estratégia, né? Como grupo da quinta série. Que A gente tem o grupo da quinta O série Diogo lá. não tá no grupo da... Você tá A no quinta grupo da série dele. Eu também não tô, sabe, Diogo? Ontem eu descobri desse grupo, e aí a gente vai criar o grupo da Luluzinha das meninas, já que a Ali gente é muito foi bom, né? Que a gente expulsa criou desse um grupo. laço bacana lá. É, Uma assim, turma unida. e a gente vê, cara, que isso realmente é o senso de pertencimento, né? Que é o que a gente está conseguindo construir lá na Black, né? No Exato. nosso grupo de empresários lá, que o Roberto em breve vai entrar, né? Ele fica, não tem tempo, não tem dinheiro para apertar. 400 Mas toneladas hoje por eu tenho dentro da- certeza que ele vai entrar. Fiz uma coisa, depois eu te conto, os bastidores, que hoje ele entra. Que é esse senso de pertencimento, entendeu? Ou seja, e é o contrário, que a gente está vivendo na Black lá, é o seguinte, os tópicos ou os encontros, os assuntos, eles nascem em função da necessidade do grupo. O pessoal faz ao contrário. Quer fazer o grupo em função do tópico do encontro, entendeu? Ah, então eu vou trazer um tema de vendas. Aí vem quem se interessa por vendas. Pô, mas por que a gente não chega lá e pergunta para todo mundo? Né? Vamos dizer assim, uma grande surpresa que a gente teve foi quando a gente fez a pesquisa lá na Black e deu a questão de pessoas, de contratação, desse tipo de coisa. De conseguir, né? Porque hoje, o que mudou? O empresário vai atrás do desenvolvimento, né? Só que ele chega lá maior empolgado e ele não consegue repassar isso para a equipe, né? Então, assim, é isso que a gente está conseguindo fazer porque o nosso
curso é de longo tempo. Então lá a gente está fazendo a mesma coisa. Ou seja, putz, nós estamos com essa dor de contratação, pô, então vamos trazer uma pessoa para falar de cultura. A gente está com dor de inteligência artificial, então vamos falar de tecnologia. E assim a gente vai fazendo o inverso. Porém, o que eu sinto é que não é só o conteúdo, não é só o network, não é só nada disso. É o quê? É o senso de pertencimento. Ou seja, a gente se sente pertencente ao MBM porque está lá. Sente à vontade. À vontade. Esse grupo eu me Quem sinto está na muito à Black vontade. também, e assim por diante, né? E eu acho que, assim, as pessoas falam as coisas lá que nunca se sentiram à vontade, né? Sim. Em falar, expor tudo, justamente por conta disso. Ambiente seguro. Ambiente seguro. É Exatamente. uma família, né? É. É muito show. E acho que interessante também, a gente tem lá no nosso grupo pessoas, vamos lá, de 30 a 60 anos. Então, pô, tem muito conhecimento ali na mesa que a gente aprende coisas que você nem imaginava num fórum, numa empresa de outra pessoa, Sim. né? E são ramos completamente Diferentes. Lá a gente tem de pet shop a... O que a gente tem pode tudo. falar? A De Aninha, consultoria de imagem. consultoria de imagem, né? É Muito muito... show. Vários nichos mesmo. É, cara, Então a gente tem muito aprende um pouco de conhecimento. tudo É. ali, né? Ah. Muito show. E é o que eles falam sempre, de viver o MBM. Tem gente que passa por lá e Xícara não vazia. consegue absorver nada. E eu sinto muito isso, que o nosso grupo, a gente tá vivendo de fato. Sim. E é por isso que a gente tem criado esse vínculo de amizade mesmo. E que quem vê de fora, mas assim, por quê? Né, não consegue entender. Então, acho que essa é a diferença. Realmente, esse longo prazo e a gente conseguir viver o que de fato o MBM prega, tá fazendo diferença, assim, na nossa turma. Cara, eu não sei vocês, mas os meus amigos, eles me zoam pra caramba. Olha lá, ó, Roberto 2.0. Eu acho que quem vê de fora não consegue enxergar a evolução, o que a gente vive. Cara, o ST, pra mim, a gente já falou disso nessa semana várias vezes, mas foi um divisor de águas da gente olhar pra dentro e entender que primeiro a gente resolve internamente pra depois a gente colocar isso em prática na empresa, que justamente volta para aquilo que a gente tá falando de a empresa é a cara do dono. Então, assim, e estar com vocês lá fez total diferença. Porque eu acho que, como o Evandro falou essa semana, quem me viu pulando lá, falou, mas você tava pulando, Evandrão? Mas você tava chorando. Sim, gente, foi intenso. E eu acho que só quem viveu sabe o que é o ST, Foi né? muito bom. É isso aí, basicamente. Então, é basicamente. Como é que eu vou te falar? Você vai se unindo, vai se abrindo, vai criando uma conexão que é diferente. E acabam tendo com quem você se compatibiliza mais, né? Vamos dizer assim, acaba tendo os grupos, e tá O grupo tudo de certo, quinta né? série. Tá tudo certo, quinta série, tipo assim, né? Imagina essa piada. Então, assim, mas assim, e o que vocês entendem que vai ser, né? Como é que vocês enxergam a empresa de vocês pós-MBM? Né? Porque, assim, é aquele negócio que tem músicas que falam isso, que é mais ou menos o seguinte, nem acabou e eu já tô com saudade, né? Meio assim... Acho que esse foi o sentimento ontem, né? Tá todo mundo assim. Puta, tá Só mais acabando, três. né? Os caras falando do Minds, do Advanced. Exato. A quinta série, você não sabe a piadinha de ontem? É o seguinte, não, se tem gente aí que tá perguntando que se não entregar a aplicabilidade, você pode repetir. Você entendeu? Você não entrega a aplicabilidade, puta, vou ter que voltar o ano que vem de novo aí. Vou ter que fazer mais um ano. Supletivo de MBM. Então, mas o que vocês estão... Qual que é a expectativa para o pós aí, né? Vamos dizer assim, eu acho que é o que aconteceu. A gente está num momento agora que eu acho que é o ápice do que a gente enxerga a transformação, né? Vamos dizer assim, porque a gente não está nem no começo, nem no fim, mas já está sentindo a diferença. Só que, pelo que eu entendi, aqui agora é uma bifurcação. São os que continuam Tanto é que já tiveram, com né? essa cultura, com esse crescimento, com esse
e buscando novas Coloca coisas. em prática, né? Que coloquem em prática, e os que estão daqui ou vão se manter ou voltam, o famoso voltar para a caverna lá. Entendeu? Como é que vocês estão enxergando isso e estão se preparando para isso? Bom, eu vejo a minha empresa em expansão hoje. Então, eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. E não só números, né? Mas a carteira de clientes que a gente tem conseguido aumentar, a recorrência, as indicações. Então, acho que, basicamente, no caminho certo a gente está. É continuar colocando tudo em prática e evoluindo cada vez mais. E pensando, logicamente, no faturamento, né? Sim. Porque quem não cresce, morre, né? Exatamente. Aquela história, Quem não você está crescendo... tá morrendo. tá morrendo. Exatamente. Né? Então, assim... E você, Robertão? Bom, eu não sei vocês lá, mas na Joseense ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Aqui era um laço. Cara, o nosso clima lá, ele já tá 200% melhor. O nosso clima é organizacional. Como eu falei, essa tríade ajudou demais, né? A gente deu esse up aí nos nossos números, a gente já tá vendendo mais, a gente já tá conseguindo captar novos clientes. Cara, e mais uma coisa, eu não sei se para vocês, mas eu tô retendo talentos agora, cara. Eu vendo o nosso projeto, que, por sinal, chama Aço Josense 2.0 também. Campanha interna. Exato, Nossa, Foi interna, Aço gente. Josense 2.0, Aqui cara. Eu tá fiz certo, tá placa aplicando, hein? toda, aqui tá certo. Aqui tá certo, tá bombando. E, cara, hoje eu tô retendo uns talentos bons aí das indústrias grandes, as lojas grandes, tá vindo pra cá, porque eles estão comprando esse projeto comigo, entendeu? A hora que chega lá, que vê uma empresa pra cima, evoluindo, os números crescendo, cultura sendo implementada de fato e não só no papel, né? Eu acho que eles compram junto essa ideia. Tá bacana demais. O que eu percebo, você falando aí, um negócio que foi uma virada pra mim lá, foi o seguinte, eu sempre fui um cara muito sonhador, eu sempre fui aquele cara da ideia que vai vir alguém atrás executando. Então, assim, lança um nome na agenda lá, alguém convida, alguém traz e depois acontece o podcast. Né? Então, assim, eu sempre... Hoje foi surpresa. Então, eu sempre fui esse cara, né? Então, assim, o que mudou pra mim lá foi perceber o seguinte, que toda vez que eu vendia esse sonho para as pessoas ao meu redor, as pessoas vinham comigo. Só que depois eu não mantinha vendendo. Você entendeu? Então vamos fazer um prédio? Vamos, legal, vamos fazer um prédio. Aí depois eu ia ver um terreno e eu não voltava para a pessoa para falar assim, olha, eu fui ver o terreno, viu? Aquela ideia que eu dei lá, já estamos dando o primeiro passo aqui, que é ir ver o terreno. Aí daqui a pouco arruma um investidor para comprar o terreno, isso, aquilo, e o cara não está sabendo que você foi atrás do investidor. Daqui a pouco você chega lá Aí eu voltava com 3 passos à frente, sabe? Tá aqui, ó, vamos soltar o prédio, cara, mas como assim? Então, o que eu percebi é o seguinte, você tem que lançar um sonho e ir nutrindo ele para que as pessoas vão se acostumando àquele sonho não ser mais sonho. Exatamente. Aí se consolidando, aí se realizando, entendeu? E assim, vai ser assim, né? Aquele estalar de dedos. Exatamente. Mas você tem que... Isso é uma manutenção dos sonhos, né? Eu acho que para mim, assim... Eu vejo muito essa questão de gestão de talentos também. Eu acho que pra gente que faz o que a gente faz ser tão técnico e a gente quer ser um escritório boutique com qualidade, é muito difícil a gente falar sobre mão de obra. Eu tinha essa fala antes. A mão de obra tá difícil. Só que e se eu não tô dedicando meu tempo para aquilo lá? Então, assim, exato. A gente para de culpar o outro e culpar o mercado pelo nosso próprio fracasso. Então, se eu não tô retendo talento, se eu não tô treinando pessoas, a culpa é minha. Então, é por minha causa que o mercado tá difícil. E o que eu quero construir como legado de deixar para o meu mercado, que é o mercado jurídico, querendo ou não, o que eu tô aprendendo, o que eu tô aplicando. Porque conhecimento só é válido quando você repassa. Sim. Então, é justamente isso que eu penso, assim, essa foi minha virada de chave no escritório, de beleza, a gente vai aplicar, e aí agora que as meninas estão no University, que é pros colaboradores, eu acho que vai contribuir para que a minha equipe saiba o que de fato eu estou vivendo, né? Eu, ao contrário de você, estou sendo a primeira do escritório que está fazendo, e com certeza quero que a Lilian já, na sequência, emende e faça também. Eu já indiquei para a Lilian, ela vai...
no meu grupo de comissionamento. Gente, Tô brincando, a gente porque não briga- existe não, comissionamento. a gente a brinca, brincadeira é tá? em cima disso. É, Mas é isso. mas é isso, né? Mas eu acho que essa corrente que eles conseguem formar, né? Então, assim, eu realmente acho que por ser um... Eu fui convidado a primeira vez em 2008, mais ou menos, para participar. Caramba. A prima do meu ex-sócio participava, tal. Eu fui lá na reunião, né? E acabou que não aconteceu, né? Mas, assim, até isso a gente aprende, né? Que é o seguinte, cara, tá Não bom, era seu não point. é, cara, não era o momento, ou poderia ter sido o momento, mas não foi. O importante é que não foi, né? E sempre é válido, porque é o que você falou. Eu tô lá na categoria da média acima lá, né? Vamos dizer assim, acho que tem acima de 50, deve ter eu mais uns 5 lá no máximo, né? E você percebe que é o seguinte, são ganhos diferentes, né? Vamos dizer assim, o ganho, ele é muito mais do se manter fazendo, né? Por exemplo, hoje tá difícil para mim em festa, em aniversário, nessas coisas, né? Porque os caras na minha idade, o que os caras estão falando? Putz, não vejo a hora de Tirar o parar, de tirar o pé, disso, daquilo. E, Nossa. cara, eu tô numa idade que eu falo assim, cara, eu não vejo a hora de acelerar mais. Eu Você vou entendeu? realizar. E daí, aí eu não É. tenho com quem Eu vou conversar, realizar. entrar. Hã? Eu vou realizar, eu preciso Exatamente. realizar. Comigo é totalmente Ah, o mas o que eu já contrário, fiz? cara. O que eu já fiz, cara. Agora eu vou fazer de novo. É isso aí. Você entendeu? Assim... Que foi o tal de eu já fiz 10 vezes e eu vou fazer de novo, entendeu? Exatamente. Eu, Essa mas mentoria foi eu acho que muito boa. comigo, eu acho que com vocês deve acontecer um pouco o contrário, assim. Mas você é tão nova, você já acha que você já não tá bom onde você chegou? Essa é a minha dificuldade na roda de conversa. Tipo assim, mas por que você tá perdendo sua juventude por conta disso? Sabe? Eu acho que é esse outro feeling, assim. Eu acho que o que o Evandro falou é muito real. Cada um pega ali um momento diferente, né? Pega pra cada um. Total. E assim, e dentro do próprio curso, existem pessoas que vão, entre aspas, assimilando ao longo do curso, né? Tem gente que já chega se doando ao máximo, tem gente que... Mas o importante é o seguinte, quando vai chegando pro final, você vai vendo que tá todo mundo alinhado. Alinhado. Tá todo mundo alinhado, né? E assim a gente vai tocando. Agora, e você, espera o quê da sua empresa pós-MBM? Ah, cara, eu acho que o escritório ele também tá em expansão e eu acho que assim a gente tá aumentando a equipe, a gente também aumentou bastante o faturamento nesse último ano aí de MBM, que números que pra gente eram muito distantes e começaram de fato a acontecer, e eu acho que foi o que você falou, quando você arruma a casa, os números não mentem, e aí você vai conseguindo medir, sabe? Então a gente tá nesse processo de processo. Ontem à noite eu cheguei em casa e falei, cara, tenho tanta ideia aqui, eu anotei tudo no meu caderno, falei, cara, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E é justamente isso, você sai de lá com esse gás, e aí é por isso que eu não quero perder esse gás, e eu acho que o escritório entendeu isso também, minha sócia vai comigo nas minhas ideias, ela compra tudo que eu falo, então é muito importante também quem tá do seu lado fazer com que... Comprar ideia. comprar a ideia, que é o que você falou, né? A empresa inteira comprou sua ideia, e aí eu acho que fica mais fácil. Então, eu acho que daqui um tempo, não quero sair do universo MBM, quero continuar, então quero ir para Advanced e participar do Minds, porque eu acho que faz todo sentido você conviver, o ambiente molda, e foi o que a gente conversou ontem, né? O ambiente molda e o ambiente, com você tem pessoas com os seus mesmos valores, princípios, que entendem o que você está vivendo, faz total diferença, assim. E te dá aquele gás lá que você falou, cara. Essa, Exato. Dá um gás que você chega na empresa, cara, eu preciso mudar. Exato. Eu preciso fazer alguma coisa. Exato. O que eu enxergo lá da gente é parecido com o que você falou, Gabi. Eu acho que os colaboradores, né, ou pelo menos a liderança ali, participar do University, né? A gente pretende implementar uma questão de ir trazendo associados. Eu acho que uma das condições do associado é ele participar do MBM, né? E ficar nesse ecossistema, né? Que nem o Rogério, que estava ontem lá, falou, ou seja, participa do Mind, vai para o Advanced, ou seja, e bebendo mais dessa fonte, né? Tomando mais dessa água. Então, assim, é isso que eu enxergo para continuar crescendo, porque, assim,
eu já escutei em outros lugares essa questão de quem não está crescendo está morrendo, né? Mas a explicação que a gente teve lá, ela é muito mais, para um engenheiro, ela é muito mais técnica, né? Não é frasezinha É a de ciência, impacto, né? né? Exato. Exatamente. Então, o que ficou muito claro para mim é isso. Cara, se eu não buscar o crescimento, né? Se eu buscar trabalhar só para poder viajar, eu vou ter que ralar para trabalhar para poder viajar. Eu vou ter que trabalhar para a empresa crescer para eu poder viajar. Isso aqui são coisas diferentes do que eu estacionar achando que eu vou ter Essa estabilidade ali em cima, ela é muito próxima da queda, né? Sim. Exato. Então você tem que estar sempre naquela plenitude, subindo. Exato. Estacionou, você está muito próximo da queda. Exato. E assim, O que a gente falou ontem, né? Tomar muito cuidado com a autossabotagem. sim. Hoje a gente tá faturando R$1.000. Por que não faturar 10 mil. os 10 milhões? Se a gente saiu do zero e foi para 1.000, pô, Exatamente. dá para chegar nos 10 milhões. É a gente acreditar e correr atrás, né? É isso aí. Ontem eu levei um sacode. Eu também, eu saí de lá Ontem eu levei um ontem, tomei um sacode. sacode. Pô, cara, eu já faturei 10 vezes menos. Exato. Menos É. até. E assim, Eu acho que o dia, só cortando, um dia foi um sonho, cara. Um dia o escritório foi um sonho, assim como a empresa de vocês. Um Já dia saiu do saiu do papel. papel. Então, por que a gente não ir para os 10 vezes mais? Uhum. Por que não sermos merecedores do que a gente está plantando, né? A gente vai colher. Idealizar e correr atrás. Exatamente. é assim, e outra pergunta é o seguinte: o que você sentiu de mais? Fala assim, não, nisso aqui eu mudei. Eu vou puxar a conversa só para dar o exemplo, só para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Cara, o que eu percebi, eu não consegui mudar ainda completamente, mas eu já percebi que é algo que eu tenho que mudar e eu tô fazendo de tudo para mudar, né? Primeiro eu tô terceirizando, mas depois eu vou começar a fazer. Não, mas pelo menos eu saí dessa posição, já que eu não consigo Conhecer fazer. primeiro, Já já que eu tá não bom, consegui já. fazer, já que eu não consigo fazer, eu vou terceirizar, né? Então, assim, cara, minha grande mudança foi entender que as conversas difíceis são necessárias, né? Vamos dizer assim, Igual eu. você entendeu? Tipo assim, cara, não adianta, cara. Às vezes você precisa dispensar uma pessoa, mas, cara, e você acha que vai ser pesado para você continuar, mas você não tem coragem de dispensar ou de não contratar, só que também tá pesado do outro lado, né? Vamos dizer assim. Então, na Exatamente. verdade, assim, o que ficou claro para mim, o que eu mudei muito é o seguinte, foi a forma de encarar as conversas difíceis. Eu já entendo que é o seguinte, cara, pode ser que o outro lado também esteja querendo essa conversa difícil, né? Sim. Então, necessário. assim, Primeiro passo. e basicamente esse foi o meu. De vocês tem algum que você fala assim, não, eu era assim, fiquei assado, mudei isso. Cara, naquele ST Liderança, eu pontuei demais isso aí. Eu comigo mesmo. Até eu já comentei com a minha esposa em casa, eu acho que eu virei a chavinha. Porque eu fugia dessas conversas difíceis. Pô, cara, às vezes eu vi alguma coisa lá, eu falava, pô, cara, eu não vou falar nada, porque, puta, aquele chefe que sempre fala a mesma coisa toda hora, acaba não tendo mais aquela importância, né? Porque, cara, o cara fala toda hora, mas não é. Não é dessa forma que a empresa tem que andar do jeito que que é pra andar. Com os antigos eu tô resolvendo, com os novos eu tô Já tá fazendo o seguinte, a primeira conversa já é difícil, né, Jéssica? Legal. A Jéssica chegou já no quê? A Jéssica chegou para tomar conta do serviço, eu falei assim, ó, mas tá combinado que nesse assunto aqui, o que precisar fazer tá dentro, então tá bom. Então é isso que você tá entendendo? É isso que eu tô entendendo. Né? Repete aí o que eu falei, só pra ver se você Estamos entendeu. alinhados. Exatamente. Só dando um exemplo. Vai... Cara, pra É mim, da- eu percebi que eu mudei quando minha sócia falou, você tá diferente. E incomodou demais ela. Porque eu sempre fui muito permissiva. E aí ela, assim, sabe, eu não tinha muito pra trocar. E eu acho que, na verdade, eu queria falar as coisas, mas eu evitava o confronto. E aí eu não colocava os meus limites. Então ela começou a se incomodar com o meu novo jeito, e aí ela falava, o MBM te mudou, aquela crise de primeira pessoa que não tá convivendo com que não tá fazendo, não tá vivendo o que a gente tá vivendo. E aí eu falei assim, então eu tô no caminho certo. E aí, hoje, ela fala, você evoluiu muito.
Eu adoro essa nova você, porque Tipo, justamente... passar pra arrebentação, né? Você fala assim, não, no Porque no hoje eu primeiro sei, momento, eu aí falo depois que você não. passou. Exato, eu falo não, isso aqui sim, não concordo, minha opinião é essa. Então eu comecei a me impor mais e a respeitar o que eu realmente acreditava. Isso, assim, Muito bom. elevou o nível de conversa do escritório, de gestão, para um outro patamar. Porque muitas vezes, para eu não ter que justificar para ela aquele posicionamento, eu deixava de dar. Então, E isso a, pra mas mim e a é- empresa é a terceira pessoa, né? É um Exato. sócio, outro sócio, o terceiro é a empresa. Ou seja, nós estamos discutindo aqui sobre a empresa, não é nem sobre um sócio, nem sobre o Exatamente. outro, né? E eu acho que Mas isso teve também uma mudou. mentoria nossa sobre isso daí também, que era o conflito que era necessário, né? Que eram duas ideias, Exato. como se fosse uma tenda. Sim. Você puxa a lona para um lado, para Outro esse lado. outro, ela fica armada. Sim. É a empresa. E aí tem aquele confronto, que é onde se ofendem, Exato. onde não vai levar para lugar nenhum. Exato. Então, Sim. esse conflito de interesses é Importantíssimo. bacana ter. É. É o que segura a empresa de pé. Pra Sim. mim foi isso, cara, assim, mudou totalmente. E eu acho que na vida pessoal também. Consegui entender. Até aqui, a Gabriela é permissiva, flexível. Acho que a gente precisa ser. Eu também aprendi bastante sobre isso. A questão do feedback. Sempre fui uma pessoa que recebeu feedback bem. Eu sempre fico pensando no que a pessoa falou, sabe? Mas essa questão de me impor mais e falar que não, acho que melhorou e tem me feito bem. Gabi você, 2.0. Gabi? Bom, pra mim foi bastante o lado pessoal, cara. Eu tô vivendo uma experiência dentro do MBM, que me tornei pai durante o Foi muito curso, fofo né? sua declaração. Pra mim foi... Puxa, ajudou demais nessa construção do novo Diogo. Lógico, tem muita coisa a melhorar ainda, mas eu me sinto um melhor marido, um melhor pai de família agora, né? Vivendo essa experiência. A mentoria que a gente teve o feedback, que a gente recebeu o feedback de todo mundo. Para mim foi um ponto marcante do MBM também, porque eu recebi basicamente de 50 pessoas que tinha lá, eu recebi o mesmo feedback de 45. Então, opa, alguma coisa tem, eu tenho que virar essa chavinha, que era a parte de ser muito introvertido. O básico, falava só o básico com a pessoa ali, não sei se... Acho que é uma coisa minha mesmo, demonstrar o interesse em ouvir a pessoa. Eu me peguei nisso e comecei a... Bom, eu preciso mudar isso. Então, acho que para mim foi bastante esse lado pessoal. E lógico, é o que a gente sempre fala, né? Não tem um CNPJ forte com um CPF fraco. Tanto fisicamente como emocionalmente. Sim. Então, acho que para mim esse lado foi bem importante para conseguir colocar tudo em prática lá. É Demais. verdade. Bom, eu não posso... Eu tava até esquecendo de falar dos meus 14 quilos, né? Não, Exatamente. isso aí realmente as vinhetas têm que. Ô, Jéssica, você chegou agora, então todos os conteúdos e os media kits precisam ser atualizados. Precisam ser Meu refeitos, Deus. né? Deixa eu pôr só uma foto na geladeira lá pra eu ver como é que não pode ficar. Mas isso realmente foi um lado dessa história do CPF forte para o CNPJ poder ser forte. Quando você tá falando do outro, parece balela, né? Você entendeu? Então, assim, eu caí no programa lá do Samuel Tigre lá, né? Meio desavisado, né? Achando que era um programa de emagrecimento e, no fim, é um programa de reeducação alimentar e também saudáveis. de esporte, né? De atividade, né? Então, assim, e eu acabei me mudando, né? Ainda com aquela briga de até quando, mas por enquanto eu tô firme aí. Pegou o Mas gosto, eu né? peguei o gosto. Agora, por quê? Porque eu percebi a consequência, né? Eu percebi a consequência, assim, de dormir melhor, a consequência de ter mais disposição, né? O famoso café das 7h30 da manhã lá, cara. Gente, ele faz a gente tomar café às 7 horas da manhã agora. Entendeu? Tipo assim, eu falo, cara... Todo dia. Não, todo dia não, porque eu não falo aguento também. eu, né? tem Reunião? Então vamos às 7. É isso que ele tá fazendo, Que entendeu? bom. Não, é assim, ó, minha primeira reunião é 7h30 na padaria. Quem quiser ir, tem o café da manhã, pago por mim. Eu já te encontrei lá. Exatamente, às 7h30 da manhã. Todo mundo começa, vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você entendeu? Daqui a pouco, hoje não vai dar, hoje não vai dar, entendeu? Mas assim, Hoje eu furei o café. Mas assim, mas é algo que dá para ser feito, à disposição realmente muda tudo, né? Ou seja, tá difícil
assim, junta à disposição com essa questão de mudança de mentalidade do MBM. É aquele negócio, eu não tô mais tendo que ter tanta conversa difícil, porque, cara, o cara vai pelo exemplo, né? É isso Ela aí. fala, pô, eu venho 7 horas da noite e o Ivan tá aqui. Eu venho 7 horas da manhã e o Ivan tá aqui. Cara, não adianta eu tentar ser diferente aqui, né? Então, assim, uma coisa que foi putz, muito importante, pontual, que é fácil de explicar. Ou seja, quando eu cheguei, como o Rosalvo já tinha feito, a minha carta de valores já estava pronta, né? Então, assim, eu participei, inclusive, né? Não tô falando que foi ele que fez, eu participei e tal, mas eu não estava fazendo curso. E, cara, você vê como são coisas bobas desde que você deu significado para ela. O que que é? Eu falei, cara, tem um valor aqui que a gente não tá deixando claro nos valores, que é o quê? Que o trabalho devolve. Falei, cara, a gente não conta para ninguém aqui que vai crescer na empresa quem trabalhar que nem a gente trabalha. Se eu não colocar que isso é um valor, o cara não vai saber. Então eu não posso chegar para ele e falar assim, não, mas você não está trabalhando muito. Eu falo, cara, mas a gente não sentou e combinou. Você não falou para mim que aqui se trabalhava tanto, né? Que nem eu sou muito adepto do foco do 100%. Cara, tô com a minha família, 100%. Né? Vou pra praia, tô na praia. Entendeu? Agora tô trabalhando, cara. Não isso tem, aí. não tem, Meio termo. não tem meio Não termo. pode ter. Né? Então, assim, quando a gente se encontra com pessoas assim, que não são assim dentro da empresa, você toma um susto, né? Fala, pô, meio do expediente aqui, vendo um filme, porque, pô, não, vai mentir pra mentiroso? A gente sabe, né, cara? Hã? Você entendeu? Ou seja, a gente já fez isso, né? A gente já sabe o que o cara tá fazendo. Ou você tá focado, aquele negócio. Passou uma semana pra fazer o negócio. Evento. Evento é assim, ó, fica a dica aí. Evento é assim, ó, falta um mês pro evento. Tudo certo. Como é que tá, doutor? Tá tudo certo. Aí quando falta uma semana, começa a ter um monte de dúvida. Eu falo, ué, mas essa dúvida aqui, por que você não teve lá no começo do mês? Cara, aluno que não tem dúvida é porque não está estudando, né? Exato, exatamente. Você entendeu? E assim a gente vai andando. Mas, cara, assim, para mim tá sendo uma experiência muito grande. E você tem algum ponto, assim, que te chamou a atenção, que a gente não falou aqui, Roberto? Cara, eu acho que o manual. O manual. Eu acho que o manual interno de processos, Sim. os MIPs, exatamente. Isso aí eu implementei, então é uma coisa que, pô, cara, a hora que ele chegar lá já vai ser uma conversa difícil, né? Escrita para ele, documentada, ele vai ler, assinar bonitinho, uso do celular, tudo. A sua conduta aqui na empresa, o que a O gente regimento espera. interno, o MDO O e o regimento MCO. interno também Legal. eu fiz, exatamente. Então, isso aí já tá tudo pronto, Sim. justamente para ter essa conversa Pra falar assim, ó, logo isso no aqui início. Ó, cara, é isso aqui que eu tá tô sendo esperando de contratado. você. Você quer? Vambora. Vamos? Fechou. Entendi. Isso aí. Não tem surpresa, né? Não vai ter surpresa depois. E a gente, enquanto não tá lá, a gente não dá valor para essas coisas, né, cara? A gente Não. acha assim, Na verdade, eu acho que a gente não prioriza. Por que que eu vou escrever um manual de quem faz atendimento ao cliente a hora que ele entra na empresa? Cara, Eu acho- o óbvio precisa ser dito, o óbvio né? precisa Exato. ser dito. Eu acho que assim, cara, a minha maior dor quando eu fui para lá foi atrás de descrição e melhoria, né, dos meus processos, tudo. E aí, a hora que eu cheguei lá, eu descobri que era o meu mindset antes de tudo isso, cara. Eu olhei outra coisa, mas eu não tava olhando para mim antes. Então a gente tem que desenvolver pra gente desenvolver o outro. Era Sim. uma coisa que não tava claro para mim. E lá ficou. E você trabalha mais ou menos agora, Roberto? Puta, cara, eu tô trabalhando um pouquinho mais, viu? Eu tô trabalhando um pouquinho Mas mais. você tá com mais prazer? qualidade, mais prazer. prazer. Mais prazer, cara. Eu Com tô me mais sentindo resultado. realizado Entendi. em ver os números, em ver a empresa, a forma que ela tá tomando, tomando. as oportunidades que estão sendo criadas, né, por conta dessa mudança toda. Então, tá muito prazeroso. E você, Diogão? Eu acho que para mim é a parte dos processos também, porque no passado, bom, se acontecesse qualquer coisa comigo, a empresa também ia acabar. Não tinha como uma pessoa continuar fazendo o que só estava na minha cabeça. Cara, né? isso é demais. Isso daí, acho que,
Pô, o objetivo é o quê? Tirar os 90 dias de férias. Mas a empresa tem que continuar rodando. Como é que a gente faz? Tem tudo lá escrito, como que deve fazer, onde você vai comprar, onde você vai personalizar, o que você tem que fazer para atender o cliente do mesmo padrão que sempre foi. Então, acho que é essa implementação de processos para deixar rodando, independente se eu tô lá ou não. Entendi. Demais. E você, Gabi? Cara, eu acho que, pra mim, a questão de quebra de senso comum, assim, de Sim. sair da onde você tá e entender que você pode mais, eu acho que foi uma virada de chave e eu acho que eu falo disso toda vez. Todos os problemas pra mim, mas isso aqui era um senso comum. Mas isso aqui, por exemplo, não fazer MIP era um senso comum. Ah, depois eu faço. Ah, isso aí ninguém vai usar. Cara, as meninas super estão usando. Entendeu? Então, era um senso comum. Eu vou fazer, vou gastar tempo e ninguém vai usar. E aí, hoje, todo mundo gosta. Chega hoje para fazer entrevista e contratação, apresenta o MIP, apresenta o planejamento estratégico, o propósito, visão da empresa. É outra cultura. A gente também passou por um problema aí para montar a equipe. Hoje, você chega no escritório, assim, é uma coisa que eu senti semana retrasada, um pouco antes de eu sair de férias. Cara, eu falei, é a primeira vez que eu tô saindo de férias e que eu não estou com medo de deixar o pessoal aqui sozinho. Porque eu cheguei no escritório, eu nem sabia, ia ter 2 audiências, eu tô indo pra audiência 1, a outra indo pra perícia, a outra fazendo reunião na sala de reunião com o cliente, girando, o negócio acontecendo, mesmo eu não estando lá. Isso é Então, legal. isso aí foi a virada de chave pra mim. Ah, que legal. E eu já coloquei esses MIPs ali na minha área financeira, né? Aí eu passo ali às vezes, aí eles não entregaram algo. Olha o MIP, hein? Ela, já vou fazer, porque elas já sabem já o que tá faltando. Já vou fazer. Olha a conduta, o MIP, Exato. então já... E vira uma cobrança leve. Já né? virou Exato. jargões. Ficou muito bom. Olha o MIP, é uma figura. Gostei, esse aí acho que eu vou aplicar. Olha o MIP, hein? Gostei. Olha o MIP. Mas é isso aí. Bom, muito bom falar com vocês. Que venha Maresias, né? Vamos fazer outro episódio depois de Maresias. Exato. Porque todo mundo fala que Maresias é Maresias. É onde tudo acontece. É onde tudo acontece. E fala, pô, Se é melhor que o ST, gente, eu tô na expectativa agora. então, Foi surreal. se esse aqui é só aquecimento, já exatamente. tô que nem Se eu jogador chorei- se eu velho, chorei vai 3 dias sem aquece já tá parar. cansado. Mas é Cara. isso. Mas bom, boas amizades aí. Obrigado por a gente estar compartilhando esses momentos lá. Eu acho que está sendo muito prazeroso para todo mundo, né? Acho que para mim está sendo, mas acho que para todo mundo, não só para nós 4, né? Eu acho que para o grupo como um todo. Eu acho que para todo mundo a turma é a melhor turma, né? Eu acho que acho que é o momento. Era a turma que tinha que estar. Exatamente, né? É a Então, turma assim, que a gente merecia. que nem a gente falava lá, fala do ST e tal, cara, com todo respeito, tal, beleza, tal. Mas o que acontece? Cada turma quer conviver entre si. Porque apesar da gente estar no curso aí, sei lá, 18 meses, sei lá quanto tempo, um bom Mais ou tempo menos. já. Acho que já fez 13 meses agora. Entendeu? É, Então, o que um- acontece? Apesar de fazer bastante tempo, a gente tem pouco tempo onde está todo mundo junto, Sim. né? Então, assim, eu acho que o que a gente percebeu lá é que todos estão muito se dedicando, né? Xícara vazia. Exatamente, Absorvendo é isso aí. tudo. Então, E acho ontem eu recebi um feedback muito legal da Anja, né? A Lu falou assim, cara, passa muito rápido e vocês se encontram um pouco. Vocês se encontram só na mentoria. E deu nítido no ST que a gente se uniu bastante. Porque a gente passou o dia inteiro junto. Então, esse foi um feedback, assim, dela pra nós. Se encontrem mais, porque é fora daqui, é nos fóruns que de fato vocês conseguem se conectar e, cara, nossa experiência lá na sua empresa segunda-feira, de cada um explorar ali o que de fato mexeu no ST, No ST foi sensacional, porque cada um mexeu de um jeito, que foi o que o Evandro falou, cada um se entrega diferente. Pô, e a gente, no nosso grupo lá, o Diogão não tá no nosso grupo, não tem essa... Ah, não é do nosso grupo, né? Não, quê? é do quinta série? Não, do fórum, o G3. lugar bom, lugar bom pra fazer fora é na Vino, né? Na Fala, pô, Vila, aí- é verdade. Vamos fazer fora Exato. toda É semana. do meu grupo, Seu siga no grau. fórum lá. Não é excelente? Nossa. Exato. Já Tati tá aqui, inclusive. Então tá bom. Pessoal, obrigado, Robertinho.
Obrigado, Diogo. Obrigado, Meninos, Gabi. obrigada. Muito legal bater papo com vocês. As portas estão abertas agora que vocês já sabem onde que a gente se esconde aqui. Agradeço o convite. Mas é sempre o nosso intuito dentro do Constru Clube da Black é trazer conteúdo para o empresário, né? O que a gente entende, a ideia do episódio de hoje era dar um despertar, em vez de falar de parte técnica, falar disso, dar um despertar que você precisa se preparar, né? Eu acho que não tem ninguém que não precise se preparar, né? Então, assim, eu acho que a gente tá colhendo os frutos de ter dado o primeiro passo lá, que foi se inscrever, né? É um investimento alto, então todo mundo fica avaliando se vale a pena, se não vale a pena, mas hoje eu não tenho dúvida que dá ROI, né? Que Já se pagou há muito já se tempo. pagou há muito Experiência surreal. E a gente vê como é real, porque a porcentagem de participantes, né, dos empresários que estão lá, que vem de algum lead de internet, é muito baixo. Sim. Exato. Então, isso quer dizer o quê? O negócio realmente funciona, é indicação. Você indica alguma coisa que você não confia, De jeito nenhum. né? É isso A aí. maioria do pessoal que tá lá é indicação de outra pessoa que fez, mudou minha vida. É isso. Bora lá. Cara, muda E a o vida Thiago mesmo. falou que em agosto tem turma nova, né? Então, quem Exato. quiser saber mais Tá sobre o formando MBM, turma manda nova. uma mensagem pra gente. Entra aqui na minha rede, obrigada. Use o cupom. Obracast delas. Agora a gente tem competição aqui, entendeu? Mas é só uma brincadeira, a gente faz isso porque gosta, né? A gente Sim. indica Porque muda porque gosta, a vida. porque muda e eu acho que todo mundo merece. Beleza? Martinho, Irmão, agradeço. Obrigado, viu? Fenomenal. Obrigado. Muito obrigado, Gabi. Obrigada. fala seu Instagram pra turma aí, Fala Robertinho. aí, da empresa, o seu. Vai lá, manda aí, irmão. Nosso Instagram é e.albrindes. Lá você vai achar diversas opções, clientes que a gente já atende aqui na região. E vai acessar o nosso site, onde tem mais de 5.000 opções separadas por categorias. Adorei o pitch, hein? Bom, Tá bom. treinado. Treinou, hein? Treinou o pitch, esse. Bom, o meu é @acosjosense_, tá? Aí, pra quem precisa de tubo de aço, chapa metálica, telha metálica, ó. telha simples, termoacústica, Isso aí. acabamentos fenomenais. E se Evandro fizer é só uma cliente. piadinha, se fizer só uma piadinha de quinta série, vamos mandar lá. Ó, pra ele que tá meio destelhado aí, ó. Vou vender telha pra você, irmão. Ele prometeu essa ontem no almoço. Isso aí, ele não ia embora. Ele não ia embora. Ele A não ia gente embora. perde o amigo, mas não perde a E não piada. vou embora ainda Assistam, sem antes falar, fala construtor, né? Fala, Tem que terminar o aí. episódio. Vai lá. Fala, construtor! Muito bom. Bom, obrigado, pessoal, que já tá virando bagunça. Mas muito bom, muito bom. Valeu, Gabi. Valeu, gente. Obrigado, Obrigadão pessoal. pela presença. Valeu, Até mais. tchau, Tchau, tchau. tchau.